Quero te convidar a abrir a palavra do nosso Deus em Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluia, Deus, nós te louvamos, Senhor, adoramos ao teu santo nome. Gálatas 3, quem encontrou, diga: eu amo a minha célula. Quem não encontrou, diga: eu amo a minha igreja. Aleluia, glória a Deus, todos encontraram. Diz assim o texto: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vamos ler mais uma vez? Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Só esse texto aqui mesmo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua doce, maravilhosa presença. Deus, não tem lugar melhor, Senhor, para estarmos do que diante de Ti, diante da Tua presença, em Tua casa, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pelo Teu sustento. Muito obrigado, Deus, pela saúde que nós temos, Deus, para estar neste lugar, ouvindo algo de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, seja assim, Deus, até a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Pai, neste momento eu coloco cada um dos meus irmãos aqui perante Ti, perante a Tua presença. Que Teu Espírito Santo, Deus, passeie em nosso meio. Que Teu Espírito Santo venha encontrar corações disponíveis a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha fluir como um rio de águas vivas. Que cada um de nós venhamos dar espaço para os Teus propósitos, para os Teus planos, para aquilo que Tu queres em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu coloco, Deus, Senhor, cada um aqui, Deus, que porventura entrou, Deus, aflito por algo em sua vida, Deus. Que essa pessoa venha encontrar a paz, Deus, a Tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz, Deus, que o dinheiro não pode comprar, a paz que o mundo não pode comprar. Só Tu, Senhor, tem essa paz para as nossas vidas, Deus, e que assim seja, Deus, na vida desse meu irmão, Deus, que entrou aflito em nome de Jesus, Deus. Pai, se alguém entrou aqui, Deus, enfermo, Deus, seja qualquer, Senhor, que seja a enfermidade, ó Deus, Senhor, todas elas se sujeitam a Ti, Senhor, e que essa pessoa venha sair daqui nesta manhã curada para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Se alguém aqui, Deus, está necessitado, Deus, de algo, Deus, está precisando de alguma porta, Deus, abre essa porta, Deus, pela Tua infinita misericórdia, Deus. Não que nós, Senhor, que Tu devas algo para nós, Senhor, não, Deus. Eu sei, Deus, que tudo é graça, tudo é misericórdia, Deus. Tudo é o Seu infinito amor, Deus, Sua bondade sobre as nossas vidas, Deus. Desde já, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo, Deus, que Tu irás ministrar, falar aos nossos corações. Tu és bem-vindo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, a palavra dEle. Aleluia, glória a Deus, amém. Queridos, a epístola de Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu e ela foi endereçada não para uma igreja, porque Gálatas não é uma igreja, mas era uma região, a região da Galácia, né? Tinha um grupo de igrejas, e Paulo escreveu este livro justamente para essa igreja que se situava ali na Ásia Menor. E Paulo, ele viu a necessidade de estar escrevendo toda essa carta. É um livro lindo, sabe? Você que
que gosta, você que não gosta, tem o hábito, em nome de Jesus, de ler. Mas é um livro curto, são 6 capítulos, se não falha a memória. Mas é uma história assim muito boa, principalmente quando você entende o contexto, né, da história. E no contexto dessa história, Paulo ele viu a necessidade de escrever esta carta, porque a igreja estava se perdendo. Aquilo que Paulo outra hora havia ensinado, aquilo que Paulo outra hora havia passado para essas igrejas, eles estavam sendo roubados, eles estavam sendo enganados por outros tipos de doutrina, estavam ali passando para a região, para aquelas pessoas, que o sacrifício de Jesus não era o suficiente. Os judaizantes, que eram um grupo de judeus da época, eles acreditavam em Cristo, eles sabiam que Cristo havia morrido, que Cristo havia ressuscitado, só que eles estavam pregando, eles estavam propagando, de que nós podemos sim seguir as coisas de Jesus, tudo aquilo, os ensinamentos que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus fez realmente é válido, mas nós precisamos sacrificar, precisamos continuar com os sacrifícios, precisamos circuncidar os homens, quem se chegar a nós precisa ser circuncidado. Eles estavam misturando algumas coisas da lei com o cristianismo. Eles estavam até mesmo propagando que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade, ele era um apóstolo de, vamos colocar aí como uma segunda categoria, que ele não era um verdadeiro apóstolo, que os verdadeiros apóstolos eram aqueles que tinham andado com Jesus. Para você que não sabe, Paulo não andou com Jesus, tá? Ele foi um pouquinho ali depois de Jesus, foi chamado um pouco depois de Jesus. E esses judaizantes estavam ensinando isso, que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Então estava indo tudo contrário do que Paulo havia ensinado a esse povo. E os tempos passam-se os meses, passam-se os anos, e as estratégias de Satanás continuam as mesmas. Ele quer nos enganar, ele quer te enganar, ele quer me enganar. Não podemos deixar que isso aconteça. Em 1 Pedro 5,8, não precisa abrir aí, mas você que está tomando nota, marque para você ler aí durante a semana, na célula. Diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As mesmas estratégias. Há mais de 2000 anos atrás foi escrito este texto, ou próximo dos 2000 anos. As estratégias de Satanás são as mesmas. E eu e você precisamos nos atentar, eu e você precisamos ficar ligados a isso, precisamos ficar atentos a isso. Pedro vai falar a respeito disso. Precisamos ser sóbrios, precisamos ser vigilantes. Nos orienta a resistirmos firmes, a buscar a Deus, a fortificar a nossa fé. Porque uma coisa é certa, meu irmão: qualquer um de nós, por melhor que seja, se pararmos de buscar a Deus e as coisas dele, nós vamos nos esfriar espiritualmente. Não existe um super-homem, não existe uma super-mulher. Nós precisamos ter um cotidiano, nós precisamos ter como hábito a busca a Deus e ao Espírito Santo, senão nós não vamos resistir firmes diante de tantas ciladas, diante de tanto engano de Satanás. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve ela de uma forma indignada. Gálatas 1:6, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro
evangelho. Essa é a ideia de Satanás. Ele quer que eu e você sejamos confundidos. Ele quer fazer com que eu e você venhamos parar de praticar aquilo que nós conhecemos da parte de Deus. A intenção dele é que eu e você venhamos desanimar na fé. E eu e você somos responsáveis por mantermos-nos firmes, por manter a nossa fé inabalável no Senhor. Quais são as suas convicções? O que você tem crido diante de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza no Deus que você serve? Precisamos ter essa certeza, precisamos ter essas convicções, porque no momento em que nós temos essas convicções, nenhum mal e nenhum bem nos afasta da presença de Deus. Não vai ter engano. Então Paulo continua a escrever, e o texto que nós lemos: ó Gálatas, insensatos. Insensato é alguém que perdeu a razão, alguém que saiu do seu juízo, alguém que não está conseguindo mais raciocinar, não está conseguindo mais pensar. Isso é um insensato, isso é insensatez. E eu não canso de falar isso. Não é tempo mais de nós nos afastarmos de Deus. Não é o momento mais. É tempo de nós nos aproximarmos dEle, é tempo de nós buscarmos ainda mais a face de Deus. É só nós olharmos ao nosso redor, os sinais estão aí. Jesus está voltando. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Jesus está voltando. Não é tempo mais de nós desanimarmos na fé. É tempo de nós avançarmos, é tempo de nós adentrarmos aos planos de Deus, aquilo que Deus Ele quer de nós. Não haja com insensatez, não deixe que nada te roube, não deixe que nada roube a sua salvação. Satanás, ele é condenado, meu querido, e ele quer fazer com que você seja condenado também. Ele está perdido e ele quer fazer com que eu me perca. Não podemos agir com insensatez. Às vezes a gente conversa muito com as pessoas e a gente às vezes se pega conversando com alguém que está desviado da presença de Deus, que se afastou por N motivos. E tem pessoas que acabam voltando a crer naquilo que ela acreditava outra hora, perdeu totalmente a razão, ou nunca conheceu Jesus de verdade. Porque no momento em que nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, algo muda dentro de nós, algo é transformado dentro de nós e nós não mais podemos voltar. Segunda Pedro 2,20 diz: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se dos santos mandamentos que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. É isso que Satanás quer de mim, quer de você.
Satanás quer que eu e você venhamos voltar para a lama, após nós termos sido limpos, após nós estarmos purificados pelo sangue de Jesus. Ele quer que eu e você venhamos nos sujar novamente. Não podemos ceder a isso. Ele quer nos paralisar, Ele quer paralisar a nossa fé. Meu querido, precisamos entender, estamos em uma guerra espiritual. Essa calmaria que nós estamos vendo, contemplando com os nossos olhos físicos, no reino espiritual está uma guerra, para que a palavra de Deus não adentre ao seu coração, para que a sua oração não suba ao Senhor. Nós precisamos andar sóbrios e vigilantes, senão não iremos resistir firmes. Paulo ele então continua: quem vos enfeitiçou? Algumas traduções diz quem vos fascinou. Eu acho até mais legal, quem vos fascinou. Eu gosto mais dessa versão. E uma coisa é muito verdade: quando nós aceitamos a Jesus, algo nos atraiu, algo nos fez olhar para a palavra de Deus, nos fez olhar para o louvor, algo nos atraiu, nos fascinou e fez com que eu e você mudássemos de vida. Algo tocou profundamente em nossos corações e que transformou todo o nosso ser. Algo que nós já não estávamos mais contentes no mundo, algumas situações que estavam nos entristecendo, que estavam nos fazendo mal, e que Deus, através do seu infinito amor, nos atraiu, nos chamou para perto dEle. Foi o que aconteceu com as igrejas da Galácia. Eles foram atraídos por Deus, algo os fascinou, algo fez com que eles abandonassem tudo aquilo que eles já tinham como convicção, estarem agradando a Deus. Algo mudou dentro deles, só que alguém tentou roubar, e a todo momento, alguém tenta, algo tenta, Satanás tenta nos roubar. E aí eu te pergunto, nesta manhã, o que tem te fascinado? Será que são as coisas de Deus ainda? Ou será que estamos fascinados com as coisas do mundo? Será que ainda são os louvores? Será que ainda são as palavras, a leitura da Bíblia? Será que é isso que tem ainda nos fascinado? Ou será que estamos abandonando isso, estamos deixando de lado? Será que nós estamos vindo para o culto com o nosso coração fervendo, ansiando, com fome pela presença de Deus? Como era outra hora, como era quando nós nos convertemos? Ou será que estamos deixando várias situações da vida nos influenciar, nos tirar o foco, nos tirar da presença de Deus, porque é tudo que Satanás mais quer? Precisamos estar atentos. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu na cruz para nos dar a liberdade. Gálatas, as igrejas de Gálatas já estavam provando dessa liberdade, não estavam mais amarrados àqueles tanto de sacrifícios que nem sequer passava mais do teto do templo. Eles já estavam livres, a adoração deles chegava, o caminho já estava aberto para Deus. Será que nós estamos usufruindo dessa liberdade?
foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Não podemos mais voltar à escravidão. Nós somos livres, você é livre, eu sou livre. O pecado nos aprisiona, não podemos ficar presos mais ao pecado. O que tem te fascinado? O que você tem olhado? O que você tem visto? E o que tem norteado a sua vida? Quando tiramos os nossos olhos de Deus, algo nos atrai. Quando tiramos os nossos olhos daquilo que é de Deus, algo nos fascina. Se estamos sendo fascinados pelas coisas do mundo, é sinal que tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos daquilo que é de Deus. O que tem nos fascinado? Esse eu quero que você abra comigo em Salmo 73. A pastora Regiane já falou um pouquinho a respeito de Asaf. Nós vamos fazer a leitura do texto, Salmo 73. Salmo 73, versículo 1 diz assim: com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. No seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam, e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pelas terras fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas, pensando desta forma: em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito de me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de seus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu colocas em terreno escorregadio, e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu o farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato. Repete comigo: era eu um insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém.
Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Que salmo tremendo! Dê um aplauso ao Senhor por essa palavra linda. Eu acabei de ler esse salmo no culto da manhã, e ele já cria não sei nem como explicar. É lindo, ele é lindo, esses salmos. Asaf, ele, por um momento, ele tirou os seus olhos do Senhor. Ele tirou os olhos daquilo que ele fazia. Asaf, ele era um levita da casa de Deus. Grandes composições de salmos foi ele quem fez, sabe, muito importante ali no momento, no tempo, importante para nós hoje, fala muito aos nossos corações. Mas em um momento ele deixou algo contaminar o coração dele. Em algum momento ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar, como a pastora Regiane falou, ao gramado do vizinho. O gramado do vizinho está mais verde, Senhor. Começou a sentir inveja, começou a alimentar. A palavra fala que no íntimo ele estava até curtindo a inveja, aquele sentimento ruim ele estava curtindo. Ele deixou aquilo aflorar dentro dele. Mas em um momento ele parou, está errado, saiu do momento da insensatez, e quando ele foi para a casa do Senhor, ele foi ministrado. Meu querido, não pare de vir à casa do Senhor, não deixe de vir aos cultos, não deixe de ir às células, não deixe de ir às reuniões. Você precisa se alimentar. Daqui saem palavras que nos alimentam, que nos fortalecem. Daqui pessoas são usadas por Deus, que nos mantém de pé. Eu estou há 20 anos convertido. 20 anos, esse ano fazem 20 anos que eu me batizei. Mês que vem fazem 20 anos que eu fui para o encontro com Deus. Quantas vezes eu vim meio triste, meio cabisbaixo, será Deus? Por várias situações, e eu saía daqui transbordando, eu saía daqui animado, eu saía daqui fervoroso na presença de Deus. Ei, você está mal? É aqui que você precisa estar. Não está legal as coisas? É aqui que você precisa estar, é na presença de Deus. É aqui que você vai ser fortalecido nele. É aqui que você vai ser curado. Um testemunho desse que nós ouvimos agora é lindo isso, gente. As células são um lugar de cura. Não deixe Satanás te enganar. Ah, não vou para a célula hoje não, estou cansado. No outro dia você não vai trabalhar cansado? Eu acordo cansado direto. Mas vou, bato o cartãozinho lá. Eu não bato cartão, mas eu estou lá no horário que nós somos de excelência, amém? Então nós chegamos no horário, amém? É isso aí, glória a Deus. Eu estou lá mesmo cansado.
Essa semana eu conversei com o meu patrão e a gente conversando, ele falou, eu tenho um cargo de liderança lá, e aí a gente, por não bater cartão, não precisa ficar apresentando atestado, por nada, e a gente conversando e falando a respeito de, às vezes está doente e tal, mas às vezes não é tão ruim, você acaba vindo, ele falando para mim, ele falando dele mesmo. Você está doente, está gripado, não está muito, muito ruim, venha em nome de Jesus, não fique sem vir à casa de Deus, porque na semana que vem, vai ser muito mais difícil para você ter força, espiritualmente falando, para você estar aqui. Então não falte, não caia nessa cilada de Satanás, não deixe ele te destruir, em nome de Jesus, amém? Vivemos em um tempo de aparências, vivemos em um tempo, como a pastora mencionou, os stories não são reais, a vida das outras pessoas são iguais às nossas, cada um passa por um problema diferente. Sabe esse irmão que está do seu lado aí? Ele está passando por um problema, ele está passando por algo, só é diferente do teu, mas ele está passando por algo. Todos nós enfrentamos algumas lutas, todos nós enfrentamos algo. Não existe a vida perfeita, e muitas vezes nessa geração que nós estamos vivendo, não é a geração, tá gente? Não é as pessoas mais novas, somos nós. Todos nós hoje estamos conectados, todos nós estamos na mesma vibe ali, então temos que tomar muito cuidado com isso. Estamos sendo influenciados, e muitos não estão nem percebendo. Os judaizantes, eles estavam contaminando as igrejas da Galácia, eles estavam influenciando eles de maneira negativa. A todo momento, nós estamos sendo influenciados, mas somos nós quem decidimos por quem nós vamos ser influenciados. Eu decidi ser influenciado pelos meus apóstolos, pelos pastores da casa, pelo Roberto. Roberto é uma inspiração para mim, quando me converti ele já estava aí. Eu decidi isso. Somos nós quem decidiremos quem vai nos servir como influência. Se você conhece, você sabe que a pessoa é uma pessoa de Deus, você precisa se referenciar nela. Não se referencie em quem é do mundo, em quem vai te atrapalhar, em quem vai, quem sabe até roubar a sua salvação, aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que foi pago um alto preço por Jesus na cruz do Calvário. E muitos estão se perdendo, estão se deixando ser enganados, estão sendo influenciados. Não aceite isso na sua casa, não aceite isso na sua família. Seja você a influência da sua casa, seja você a influência positiva da sua família. Não aceite picuinhas. Por você então, misericórdia. Não aceite isso. Pela manhã Deus me trouxe à memória que quando minha família se converteu, a primeira foi a Andréia. A Andréia foi a primeira a se converter. Para quem não me conhece, eu sou irmão da pastora Andréia, e ela foi a primeira a se converter na nossa casa ali. Eu acredito que até quase que de toda a família, ela foi a pioneira ali, né? Sempre foi um referencial. Eu me lembro que na minha ignorância ali, ela queria colocar um louvor, na época era fita no rádio, e o pior, tá gente, tinha que gravar a fita do que passava no rádio, que não era muito fácil não. Ela colocava a fita de louvor, daí a gente, adolescente ali, ia limpar a casa, não, agora é minha vez, eu queria colocar uma música do mundo, mas ela sempre, sabe, sendo uma referência de Deus. Isso eu tenho certeza que me influenciou.
Tenho certeza que isso fez com que eu servisse ao Senhor e decidisse também ser um exemplo para minha casa, ser um exemplo para a minha família. Para quem conhece sabe a luta que foi para os meus pais se converterem, mas eu tenho certeza que eles se converteram diante de pessoas que foram influentes para eles. Meu primo Beto, Lucinete, foram influências para ele, a Luzi, foram influências. Você precisa ser essa influência positiva, de alguém de Deus, dentro da sua casa, entre os seus amigos, no serviço. Decida isso em nome de Jesus. Não se contamine, não caia na enganação de Satanás. Amém? Apocalipse 3, só para a gente finalizar. Os ministros de louvor, se quiser já ir subindo. Apocalipse 3. A partir do versículo 18, vai dizer assim: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possam cobrir sua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio. Repete comigo: compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amam. Sê, pois, diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Essa foi uma das cartas direcionadas a uma das igrejas, a igreja de Laodiceia. Essa igreja era uma igreja rica, materialmente falando, mas que estava muito pobre, espiritualmente falando. Ela era uma igreja que eles eram muito conhecidos por seus produtos medicinais, entre eles, colírio. Eles produziam colírio. E Deus aqui, Ele passa para o povo: comprem de mim colírio, para que vejam as coisas claramente. É isso que Deus quer de mim, de você. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais, para que nada e nem ninguém neste mundo venha roubar a nossa salvação. Amém?